Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que o Sebastian decidiu tentar ali de alguma forma desmascarar a Karen e também o Fausto. Foi aí que ele decidiu seguir eles e deu um flagra ali tremendo quando ele repara mais uma vez que ela, a Karen e o Fausto estão se beijando e fica até sem acreditar logo depois de ver toda aquela cena. Então depois a cena muda e vai lá para o Memo, que também vai começar a botar para descer na osso logo depois que o Memo descobriu tudo, que inclusive ela era casada com o César e agora ele dando um monte de grito com ela ali. Ela diz que ele não pode ficar gritando com ela ali porque ela é a esposa dele e ele fala que não, que o casamento deles foram uma farsa e que esse tempo todo ela lhe enganou e pergunta que classe, que tipo de mulher é ela para fazer algo tão terrível assim. Ele continua gritando com ela, perguntando como que ela foi capaz de enganar esse tempo todo ele assim, dessa maneira, e ela diz a ele que depois ela pode explicar tudo para ele, mas que nesse momento ele precisa correr atrás do filho deles dois porque está desaparecido e ela necessita saber onde ele está. O Memo continua muito revoltado com a Úrsula e diz a ela que o Martim está na casa deles dois ali, não tem por que ela ficar se preocupando e questionando novamente que classe de mulher ela é e quem ela é. Então ela continua gritando com o Memo, dizendo que não, que precisa que ele vá atrás do filho deles dois, porque esse menino não é filho deles dois ali e que uma mãe sente tudo isso. Memo fica ainda mais revoltado a cada palavra que sai da boca da Úrsula e ela continua dizendo que esse garoto não é o filho dela porque uma mãe sente a conexão do filho e que esse filho não é o dela porque o verdadeiro filho deles dois, o César, levou embora. Só que o negócio é que a Úrsula vai começar a falar um monte de besteira, inclusive vai começar aos poucos a entregar o jogo e diz ao Memo que o César levou o filho dela e que inclusive ele não queria que se casasse com ele, com o Memo, justamente por causa disso e por conta desse motivo foi aí que levou o filho dela, porque o César acreditava que ela estava grávida dele, só que não é bem assim. Então é aí nesse momento que o Memo continua ali revoltado ainda mais, logo depois de praticamente ela confessar que o filho que ela estava esperando, essa criança aí, não é do Memo e sim do César. O Memo revoltado olha para ela e pergunta do que é que ela está falando, então ela percebe que falou besteira e fica travada sem saber o que responder ao Memo. Depois que os dois ficam um tempinho ali, fala baixo e diz que pode jurar para ele que ela jura que o Martim é sim filho dele. O Memo começa a ficar muito triste agora, mas revoltado e diz a ela que foi ele quem levou o filho dela, deixando o Memo ainda mais revoltado e muito pensativo logo depois de ela ter revelado tudo isso. Então ela começa a adormecer por conta do calmante e o Memo por sua vez fica sem saber nesse momento aí o que fazer. Um pouco mais à frente, nesse momento, é quando o Eugênio está conversando com o Memo, tentando lhe consolar, e o Memo está muito arrasado e diz a ele que existe ali uma possibilidade muito grande de o Martim não ser filho dele. Eugênio fica até também sem palavras ali, sem saber o que falar para o Memo, e o Memo continua dizendo que isso não quer dizer que ele não ame o Martim, mas que essa traição que a Úrsula fez contra ele, reação ao mesmo tempo que a cena muda, vai lá para Karen, que está conversando com o Fausto, e o Fausto logo depois de descobrir que o Sebastian flagrou eles dois juntos ali, a Karen começa a dizer a ele que ele não precisa se preocupar com o Sebastian porque ela mesmo vai garantir para que ele e o Sebastian não diga nada, não revele nada que ele viu. O Fausto diz que assim ele espera para o bem de todos eles. A Karen pergunta se por acaso ele quer que ela fale com a Daniela. O Fausto diz a ela que não precisa ela fazer nada porque agora chegou o momento que ele vai ter que assumir e resolver tudo isso de uma vez por todas, definitivamente com a Daniela. Enquanto isso, lá no hospital, os homens estão levando a Úrsula para a clínica psiquiátrica e é aí que ela começa a gritar, pedindo ajuda para o Memo, que ele não permita que eles levem ela, e o Eugênio tira até o Memo ali para que ele não fique olhando para aquela cena e eles acabam levando ela. Já com a Daniela, ela continua insistindo para que o Fausto confesse tudo, mas a gente sabe que isso é perdido porque ele continua a todo o tempo ali, quanto mais ela fala, mas ele continua dizendo para ela que não está enganando ela, e ela diz que não pode mais acreditar nele e que inclusive quando se casou com ele, ela se casou naquela época que estava muito apaixonada por ele. Ela continua dizendo que ela reconhece que lá naquele tempo ele foi um grande companheiro para ela e ela foi muito feliz com ele. Ele fica até tentando debochar e ela diz para ele que ele não pode ficar pensando o que ele está pensando agora porque ela está falando daquele tempo, porque hoje as coisas não são mais como antigamente, porque agora tudo
tudo está dando errado. Ele fica calado com a cara de deboche ainda pro lado da Daniela e ela diz que por mais que eles tentem ali, tudo está dando errado e que a melhor opção agora é que eles dois se separem. Ele fica ainda mais surpreendido logo depois que a Daniela diz a ele que ela suplica que, por favor, ele vá embora dessa casa. Já lá com a Karen, ela tá questionando o Sebastian, tentando explicar tudo para ele, só que o Sebastian diz que não acredita em nada que eles estão dizendo ali e que inclusive ele conhece o Fausto e que o que ele viu, nada ali parecia ser uma mentira e que inclusive, como disse a Gabi, ela mesma estava ali correspondendo àquele beijo. Karen fica sem saber o que falar e o Sebastian continua dizendo que ela estava respondendo àquele beijo e que ele não é tonto, ele sabe muito bem o que ele viu. Karen continua em silêncio e o Sebastian diz que o pior de tudo é que agora ele vai ter que esconder e mentir para o seu melhor amigo e que não vai poder contar para ele que o seu cunhado tem um amante. A Karen continua dizendo para ele que entre ela e o Fausto não existe nada, que tudo isso foi um mal entendido e o que é que ela tem que fazer para que ele venha acreditar nisso. Sebastian diz que ele vai agora mesmo falar com o pai dele porque ele tem que saber tudo o que aconteceu. A Karen diz que não, que proíbe ele fazer tudo isso que ele está querendo fazer e que ele não venha parecer algo maior do que de fato é. O Sebastian diz que não, que isso não pode acontecer porque o Fausto está casado com a melhor amiga dela e que ela é madrinha da filha dele. Ele continua perguntando a ela se ela não está se dando de conta, ela não está raciocinando bem ali no que é que ela está metida. A Karen apenas responde para ele que ela sabe muito bem o que ela é e o que ela faz da vida dela. Ela continua pedindo a ele que ele fique tranquilo, que ele relaxe, porque todas as preocupações que ele está ali não tem base nenhuma, é tudo sem fundamento. O Sebastian então pede para que ela jure ali pela memória da mãe deles dois que não há nada entre ela e o Fausto. Só que ele pergunta isso a Karen, sendo que ele faz uma pergunta dessa a Karen, sendo que a Karen odiava a mãe dela, então fica fácil para ela responder, que ela até ficou feliz logo depois de descobrir que foi o Fausto que mandou manipular aquele helicóptero lá que acarretou na morte da mãe dela, então fica fácil porque ela amou essa notícia, então diz a ele que sim, que ela pode jurar para ele. A Amparo, nesse momento que está conversando com o Humberto, é aí que o mesmo chega com o Eugênio. Ela se levanta, pergunta a ele como que ele está e ele diz para ela que apesar de tudo o que aconteceu com a Úrsula e dele ficar muito mal com tudo isso, ele fala para ela que lhe partiu o coração ao ver a Úrsula sendo direcionada, levada para um hospital psiquiátrico. A Amparo diz a ele que entende ele, mas que ele pode acreditar que isso foi o melhor a se fazer. Ela continua dizendo que ele tem que olhar para frente e pensar ali que tudo que a Úrsula fez, tudo que ela planejou ali, isso foi muito grave. Depois a Amparo diz que ela tem uma notícia, algo que ela quer mostrar para ele, que ele vai começar a se animar e pede a ele que vá com ela. Logo depois que a Karen começou a questionar o Fausto, logo depois que ela descobriu tudo, que foi ele, o Fausto, quem sabotou o helicóptero que matou a mãe dela, então ela, depois de ter questionado ele tenta tirar onda de doido e diz para ela, perguntando de onde foi que ela tirou essa estupidez. A Karen vai logo direto e diz a ele que ele não precisa mais fingir com ela porque ela já sabe de tudo, porque foi ele quem pediu ao Aaron que sabotasse o helicóptero. Fausto fica calado porque sabe que ela está falando a verdade e a Karen continua dizendo que naquele dia o papai dela viveu um inferno se culpando, acreditando que naquele dia a culpa foi dele. Karen continua dizendo que o pai dela viveu um inferno porque ele não sabe como ele poderia ali ter perdido o controle, sendo que ele viveu tudo isso por causa dele, do Fausto. O Fausto continua negando, dizendo se ela está se dando de conta ali que tudo que ela está dizendo é uma tremenda de uma loucura. Só que o negócio, o Fausto está ficando um pouco meio ali com medo, achando que ela, a Karen, pode ter algo contra ele, só que na realidade a Karen vai começar a agradecer pelo que ele fez e diz a ele que a morte da mãe dela na realidade não lhe afetou muito porque ela nem gostava muito dela, nem lhe desejava. O Fausto bota até uma cara de assustado sem entender porque a Karen está falando dessa forma e a Karen continua dizendo que agradece muito por tudo isso ter acontecido porque a partir desse momento foi aí quando o pai dela se reservou todo o seu carinho apenas para ela. Ela então diz para ele que logo depois de tudo isso que aconteceu, ela passou a ser a filha mimada dele, então ela deve agradecer tudo a ele. O Fausto continua ali meio sem entender e ela continua dizendo que logo depois de tudo isso, ela quer agradecer a ele, chama ele de amor e lhe dá um beijo.
O Fausto continua meio desconfiado com ela e continua negando, mas diz a ela que ele ficou encantado, ele amou esse beijo que ela deu nele, mas que ela está terrivelmente errada, está equivocada em tudo que ela está pensando contra ele, porque não foi ele que fez nada disso. A Karen diz para ele que com ela ele já pode tirar a máscara dele, porque isso não vai afetar, não vai mudar nada o que ela sente por ele, o desejo que ela tem, o amor que ela sente por ele. Ele continua ali confuso, sem conseguir entender nada, e ela continua falando que a mãe dela e os pais dele morreram naquele dia porque foi ele mesmo quem sabotou aquele helicóptero. Ele sai um pouco de lado e diz que ela está ficando louca porque está acusando ele ali algo sem fundamento e sem nenhuma prova. A Karen agora começa a debochar do Fausto e diz que ele se esforçou tanto, fez tudo isso para nada, e ele deve ter ficado muito mal quando ele descobriu que o próprio pai dele excluiu ele do testamento. Fausto continua assustado com tudo que a Karen está falando, e a Karen continua dizendo que ela uma vez estava conversando com o Aaron e o Aaron disse que tem ali todos os segredos mais obscuros dele, do Fausto, e alerta o Fausto que se ele acha mesmo que ele matando o Aaron, se tudo isso ali não vai vir à tona, ele está totalmente enganado. Fausto continua em silêncio e a Karen diz que ele, o cão fiel dele, se referindo ao Aaron, ele deixou tudo organizado para um dia desmascarar ele. Fausto continua tirando onda de doido e pergunta a ela do que ela está falando. A Karen diz que ela tem uma gravação do Aaron, que ele mesmo confessa tudo nessa gravação, que foi ele e o Fausto quem ordenou que ele sabotasse aquele helicóptero. Fausto fica calado, meio assustado, e ela continua dizendo que o Aaron deixou nessa gravação tudo explicadinho, dizendo que fez tudo isso pelas ordens dele, e o Fausto tenta até debochar dela, dá um sorriso e diz que tudo isso aí é uma grande mentira. A Karen não quer nem saber dessa conversa dele e começa a falar para ele que ele tem que se preparar porque o pai dela pode chegar ao ponto de ver esse vídeo, ou talvez a Daniela, ou até pior, que pode quem vê essa gravação seja a polícia. Nesse capítulo aí o Aaron já vai estar morto, então é aí que a Karen fala para ele que no dia que ele tirou a vida lá do Aaron, foi aí que ele assinou a sentença de morte dele, do Fausto. Ela continua dizendo que além de tudo isso, ele também é um ladrão, porque ela descobriu que ele vem há anos desviando dinheiro da construtora. O Fausto fica totalmente ali destreinado logo depois de saber que a Karen já sabe de toda a verdade, e fica sem saber o que fazer logo depois de estar sendo ali desmascarado. O Fausto então, sem saída, diz a ela que então tá tudo bem, sem máscaras agora, que ele vai confessar tudo para ela. Ele diz que não adianta mais seguir ali fingindo para ela, e que de fato foi ele mesmo quem sabotou aquele helicóptero onde tirou a vida da mãe dela e dos pais dele. Ela diz que então por fim ele confessa tudo, e ele diz que sim, porque não adianta mais estar fingindo tudo isso para ela, tendo em vista que ela já tem todas as provas ali contra ele. O Fausto continua dizendo que para ele ter tomado essa decisão, a culpa foi do pai dele por deixar ele viver ali com migalhas. Karen fica olhando para ele e ele fica dizendo que ele ter colocado ele ali para viver de migalhas, esse foi o fim que verdadeiramente o pai dele precisava. Ele continua falando que também está muito feliz ao ver que o Eugênio, o pai dela, passou ali um inferno durante todos esses anos, e que tudo isso aí foi bem merecido. Ela continua ali em silêncio e ele continua falando que está muito feliz e que o pai dela merece tudo isso por não ter deixado ao seu dispor ali toda essa fortuna que de fato é ele que merece. Ele continua falando que essa fortuna todinha aí só corresponde a ele e ao Fausto, e pergunta depois a ela de ter dito tudo isso se ela vai querer reivindicar alguma coisa dele. A Karen diz a ele que não, que jamais iria fazer isso porque ela ama ele do jeito que ele é. Ela continua dizendo que ama ele tanto que jamais iria reivindicar, nem por isso que ele fez contra os pais deles ali, nem muito menos por ele ter desviado todo o dinheiro que ele desviou da construtora. O Fausto continua ali meio confuso e pergunta a ela se por acaso ele pode saber o porquê. Ela diz que os demônios que eles têm ali é justamente igual e que eles procuram se resolver, e que a única coisa que ela deseja é que eles possam viver juntos para o resto da vida deles dois. Ele diz
diz que tudo bem, assim que vai ser, e depois ela fala que logo depois, agora que ele tá divorciado da Daniela, ela quer que ele se case com ela o mais rápido possível. O Fausto não diz nem sim nem não e fica só com a boca de bacia ali rindo pra ela. Ela diz a ele que ela esperou muitos anos para que ele ficasse ali um homem livre e que a partir de agora, como esposa dele, poderá ser sua cúmplice em tudo. Ela continua quase forçando ele ali para se casar com ela e diz que não sabe o quanto que ela fica triste ali, revoltada por ter perdido todos esses anos ali ao lado dele, e diz que ele não hesita em aceitar, porque agora sim ela poderá usar todas essas armas ali que ela tem contra ele. Ele diz a ela que ela não precisa fazer nada disso, porque o desejo que ela tem ali, ele também tem, e que logo depois ele quer muito se casar com ela e que ela dê um filho para ele, e que aí sim ele possa colocar a mão em toda essa herança e recuperar o que de fato é dele. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela será sim a senhora Beltrán, só que ele tem algumas razões para desconfiar dela. Ele diz a ela que ela já traiu ele e ela fala que da mesma forma que ele também enganou ela, né? Ela diz que mesmo assim, logo depois de todas essas traições e esse engano, está ali o mais alto, que é o amor que eles dois sentem um pelo outro. Fausto fica calado e ela continua dizendo para ele que, como prova da lealdade dela com ele, se ele se casar com ela, ela estará disposta a colocar a irmã do Eron nas mãos dele. O Fausto agora começa a se revoltar e pergunta então se ela sabe onde que está escondido essa mulher. A Karen fica debochando dele e diz que a Sandra se tornou ali uma melhor amiga dela e que inclusive lhe contou toda a verdade nessa história fascinante da Olivia. Ele fica calado e ela continua dizendo que ela contou para ela toda a verdade sobre a mãe biológica dessa bastarda da Isabela. Ele fica calado e ela continua dizendo que agora ela sabe que ele esteve por trás de tudo isso que aconteceu com a tragédia dessa mulher, se referindo a Olivia. Depois a Amparo diz que ela tem uma notícia, algo que ela quer mostrar para ele, que ele vai começar a se animar e pede a ele que vá com ela. O Meme então aceita ir com ela e é nesse momento que ele se direciona até a casa lá do Meme, e ao chegar lá ele fica muito feliz ao dar de cara com a Daniela e a Isabela bem ali na sua frente. A Daniela logo depois chama a Isabela e diz que ela vai falar com o pai dela, então quando a Isabela vê Memo, ela fica muito feliz e chama ele de papai Memo, corre até ele e lhe abraça. Ela depois diz ao Memo que ela estava cobrindo ali o seu irmãozinho. A Amparo diz a ele que não falou para ele que o que ela ia mostrar para ele iria lhe animar, então o Memo fica embelezado ali o tempo todo, apenas olhando tanto para Isabela quanto para Daniela. Logo depois a Amparo percebe que eles dois precisam conversar e é aí quando a Amparo chama a Isabela e diz que vamos levar o irmão dela para passear. Logo depois que elas saem, é aí que a Daniela dá boa noite para o Memo retribui com também boa noite e diz que isso para ele é uma grande surpresa, porque jamais ele iria esperar que elas estivessem ali. Ela fica calada e ele continua dizendo que para ele isso é uma felicidade muito grande. A Daniela então vai direto para o Memo e diz para ele que ela pediu o divórcio ao Fausto e que também exigiu que ele saísse lá da casa, mas ele se recusou a fazer isso, então foi aí que ela decidiu ela mesma ir embora. Daniela continua dizendo que ela decidiu sair de lá com sua filha e que de início ali é claro que ela pensava em se hospedar em um hotel, só que foi aí que a família, que sempre é tão gentil e amorosa com ela, convenceu que ela ficasse ali, e então ali ela está. O Memo fica muito pensativo e a Daniela continua dizendo que eles convenceram ela a ficar por um tempo até conseguir resolver toda essa situação, e o Memo pergunta a ela como que a Isabela agiu logo depois de saber ali da separação deles. A Daniela diz que ainda não explicou bem direitinho para ela, porque essa é uma notícia muito difícil de dar a ela, justamente praticamente no seu aniversário. A Daniela continua dizendo que disse para ela que eles vão ficar ali um pouco de tempo, justamente para que ela pudesse ficar um pouco mais próxima com o irmãozinho dela. Daniela fica de Zé Maria e toda a sua família. Ela continua dizendo que ela é a Isabela e ela também ama muito ele, e ele fala para ela que ele também ama eles ali muito mais do que sua própria vida. Depois o Memo
Memo pergunta a ela se o Fausto sabe que ela está ali. A Daniela diz que não, porque quando saiu de casa ele não estava lá, mas que ele e o Fausto têm que entender definitivamente que esse casamento deles dois já acabou. Logo depois a Daniela diz para ele que o Fausto ameaçou tirar a filha dela e ele, o Memo, fica revoltado e diz: como assim? Ele ameaçou tirar a filha dela, levar ela embora? E a Daniela continua dizendo que sim, foi exatamente isso que o Fausto fez, mas que ela vai fazer o que for possível e não vai poder permitir que ele leve a filha dela. Daniela continua dizendo que o Fausto se atreveu a dizer ali que ela é uma mãe irresponsável. O Memo diz ela que não, que isso aí é tudo uma grande mentira, porque ela, a Daniela, é uma mãe mais dedicada que ele já viu na vida dele. A Daniela diz logo depois ao Memo que ela não tem um pingo de medo do Fausto, mas embora ela se sente muitas das vezes ali submissa a ele, ela fala para ele que pode garantir que se ele se atrever a fazer qualquer coisa contra sua filha, ele e o Fausto vai saber do que ela é capaz. O Memo então segura na mão dela e diz que pode contar com o apoio dele, porque eles dois agora estão juntos para defender a nossa filha. A Daniela depois pergunta a ele como que está, e o Memo ele fica um pouco triste e diz que o que está acontecendo com a Úrsula, que ele tem na cabeça ali, e está muito delicada a situação dela. A Daniela diz a ele que já sabe como que ele está se sentindo e que inclusive ela deseja de todo o seu coração que ela, a Úrsula, se recupere por completo. Daniela continua dizendo que espera muito que ela se recupere e volte a ser a mesma Úrsula de antes, e o Memo diz a ela que não, que nada mais vai ser como antes. O Memo continua dizendo muito triste que ele fica ali imaginando que a Isabela não teve a oportunidade, a chance de conhecer a Olivia, a sua mãe biológica, e que tudo o que está acontecendo é praticamente a mesma coisa com o Martim, que ele também não vai conseguir ali estar próximo da sua mãe. Ele, chorando muito, fica questionando, se perguntando a Daniela o porquê que os filhos dele tiveram que passar por tudo isso, por quê. Um pouco mais à frente, logo depois de ele ter tido ali uma longa conversa com a Daniela, é aí que ela pede que, por favor, que ele fique tranquilo, porque tudo vai dar certo e que no outro dia será um novo dia que ele vai ver que tudo vai ficar bem. Depois ela continua dizendo para ele que entende ele muito bem e que de alguma forma eles dois ali estão passando pelas mesmas coisas ali, semelhante praticamente, e que ela fica muito triste por eles estar passando por tudo isso. Mesmo fica calado e a Daniela continua dizendo que ela está começando a suspeitar que o marido dela de fato tem um amante. O Memo, por sua vez, ele começa a se coçar ali e a Daniela percebe que tem alguma coisa de estranho, porque na realidade o Memo sabe que o Fausto tem sim outra mulher, então ele fica ali o tempo todo se coçando. A Daniela pergunta se está tudo bem, o que aconteceu, e ele diz a ela que fica muito feliz por ter tido uma pessoa ali para ajudar ela, abrir os seus olhos, mas que ele está muito agoniado porque na realidade ele não tem sido tão sincero com ela. Ela começa a ficar um pouco assustada e ele diz que ela não sabe o quanto que ele se arrepende de ter ficado ali calado. Ela diz que, por favor, que ele diga logo o que é que está acontecendo, que diga agora mesmo para ela o que foi que houve. O Memo então diz para ela que ela tem toda razão em ficar pensando ali que o marido dela, o Fausto, tem outra mulher. Daniela fica a cada palavra que sai da boca do Memo ainda mais assustada e ele diz para ela que pode garantir para ela que tudo isso é verdade e que o marido dela, o Fausto, tem um amante. A Daniela fica zoiuda ali e pergunta a ele como que ele sabe disso, e o Memo diz para ela que é porque ele mesmo viu isso e nenhum dos dois pode negar isso para ele. A Daniela, a cada palavra que sai da boca do Memo, ela fica ainda com raiva e surpreendida ao mesmo tempo e pergunta a ele então se ele conhece essa mulher, e ele diz que sim, e ela pede que, por favor, que diga agora mesmo quem é ela. O Memo continua ali. Quando ele fica preocupado, tem essa mania de ficar coçando a baiba dele direto ali, então ele fica coçando a baiba e ela pedindo que, por favor, que ele conte agora mesmo quem é essa mulher, e ele diz a ela que é uma mulher que ela diz toda hora ali que é sua melhor amiga, mas que na realidade não é. O Memo, ele fica todo agoniado ali, porque ele não sabe nem como começar a falar isso pra ela, por mais que ele já tenha dado um adiante, e ele fica ali meio nervoso, e ela continua insistindo para que ele diga quem é essa mulher, e ele continua dizendo que ela tem que ter muito cuidado, porque essa mulher sempre falou que era amiga dela, mas que ela não
não tem nada de amiga dela e ela continua dizendo que ele diga logo o homem quem é essa mulher. Então ele diz que a amante do Fausto é a Karen. A Daniela fica muito arrasada logo depois de tudo isso, começa até a chorar e diz que acha que ele deve estar ali equivocado com essa conversa, porque isso na realidade deve ser impossível. O mesmo diz a ela que não, que tudo que ele está falando é verdade porque ele mesmo viu tudo isso lá na festa lá de aniversário. A Daniela pergunta, ele viu o que foi que ele viu? O mesmo diz que eles todos estavam na festa e depois ela, a Karen e o Fausto saíram, então ele o mesmo seguiu e flagrou eles dois ali se beijando. A Daniela continua sem querer acreditar e diz que não, que isso é impossível, que jamais ele ia fazer isso com ela, com sua melhor amiga, e ele o mesmo continua dizendo que ele fez sim, que inclusive ele até gravou com seu próprio celular, e a Daniela começa a insistir para que ele mostre para ela, para que ela veja com seus próprios olhos, e ele diz que não, que ele não vai poder fazer isso porque ele e o Fausto utilizou a Isabela para pegar o celular dele e ele depois disso foi lá e apagou a foto. A Daniela continua ali na sua insistência dizendo que acredita que isso é impossível porque a Karen odeia o marido dela e que está lutando ali para separar eles dois porque ela de jeito nenhum gosta do Fausto. O mesmo diz que a Karen está fazendo tudo isso apenas na frente dela para ficar ali fingindo. Ela continua surpreendida e o mesmo continua falando que ela, Karen, fica todo o tempo ali fingindo para que ela em nenhum momento ali venha suspeitar que há alguma coisa entre eles dois. A Daniela continua ali desesperada, sem nem saber o que fazer, só faz chorar e cochichando coisas para o mesmo, que eu acho que nem ele entendeu o que ela tá dizendo, e logo depois ele abraça ela, tenta lhe acalmar, depois os dois se sentam e ela, a Daniela, confessa para o mesmo que ela nem se surpreende pelo Fausto ter um amante, mas que na realidade o que machuca mais ela é saber que precisamente é a Karen. Daniela continua dizendo que isso é o que tá mais destruindo ela, porque a Karen era mais que uma amiga para ela. Ela continua dizendo que a Karen é como se fosse uma irmã para ela, era sua confidente e era a pessoa que ela mais confiava nesse mundo. Mesmo fica sem saber o que falar e ela continua dizendo que como pode a Karen trair ela assim. Daniela, revoltada, continua dizendo que como podem a Karen fingir desse jeito e no outro dia, logo depois, ficar olhando na sua cara como se nada aconteceu. A Daniela então continua dizendo ao Memo que agora ela está entendendo porque toda hora ela ficava insistindo ali para ela se apaixonar por ele, pelo Memo, que também logo depois que eles dois tiveram um beijo ali, ela, a Karen, todo momento ali ficava insistindo, pressionando ela para que ela se separasse do Fausto, e está aí o porquê que ela queria isso, porque na realidade ela estava querendo era o marido dela. Memo fica em silêncio e a Daniela continua insistindo, dizendo para ele que na realidade tudo que ela, a Karen, estava fazendo não era por pena dela, tentando lhe ajudar, mas que na realidade tudo que a Karen estava querendo era destruir a sua família.